Estão conseguindo ver a tela, gente? Sim? Tá. Eu vou, na outra aula, eu lembro que a gente foi um pouquinho mais para frente desse slide, mas eu não lembro onde a gente parou. Então, eu vou voltar aqui, né? E a gente vai ver os cuidados no pré-operatório, tá? Eu acho que nós temos mais umas 3, 4 aulas, aí a gente consegue ver o do pré, né? Terminar hoje, do pós e no transoperatório, tá? Só mais 2 aulas a gente consegue concluir. Vamos começar aqui. Então, para vocês. Opa, pronto. Hoje a gente vai falar quais são os cuidados com os pacientes no período pré-operatório, tá? A gente viu essa divisão já nas outras aulas, o mediato e o pré-imediato, sendo que o mediato é desde que o médico ele indica a cirurgia até 24 horas antes, tá? Porque nas 24 horas antes, né, começa o pré-imediato, tá? Que são as 24 horas anteriores da cirurgia, tá? Então, a gente já... Eita, peraí um pouquinho, a gente saiu aqui. Pronto, voltou. A gente já viu essas definições, tá? A gente vai ver agora o que é feito em cada uma delas, tá? Durante a aula de hoje. Os cuidados com o paciente, né, o pré-operatório, constitui um conjunto de ações que antecedem a realização do processo cirúrgico, que é de suma importância, que, se bem executado, pode garantir o bom andamento da cirurgia e da recuperação do paciente, tá? Então, nesse pós aqui, no imediato, no pré-operatório, a gente vai fazer uma série, o médico solicita, né, uma série de exames, tá, para garantir que se tenha um processo cirúrgico, né, um bom andamento da cirurgia, tá? No pré-operatório, a gente vai ver também que é um processo, né, onde a gente vai ver se o paciente tem algum tipo de alergia, algum tipo de medicamento, porque durante a cirurgia, né, ele vai estar inconsciente, então se você aplica algum medicamento, esse paciente pode, né, evoluir, ter uma reação anafilática ao medicamento, então tudo isso tem que ser investigado no pré-operatório, tá? Vai garantir um bom andamento da cirurgia e uma boa recuperação do paciente. Ô, professora, a bezetacil se aplicar também no músculo, alguma coisa, pode dar um choque anafilático também, não pode? Pode, mas aí é uma outra questão, tá? Nós podemos desenvolver alergia a algum medicamento, né? Só que o que acontece? Por que é importante a gente saber, né, se o paciente tem alguma alergia a algum medicamento? Porque ele vai participar, vai ser submetido a uma cirurgia, né? E ele vai ficar inconsciente, dependendo do tipo de anestesia que for aplicado. E aí, por isso que é importante esse processo de verificar com ele, no pré, quais são as alergias que ele tem, né? Se ele tem alergia a algum medicamento, a dipirona, tá? Que vai ser aplicada, né? Pode ser aplicada durante a cirurgia. E aí, por isso que é importante, tá? A gente verificar isso antes, com antecedência. O pré-operatório possui como objetivos principais otimizar o estado geral do paciente, identificar e classificar possíveis riscos cirúrgicos, de modo que seja possível estabelecer medidas profiláticas para que esses riscos sejam minimizados o máximo possível, tá? Então, o objetivo desse processo no pré-operatório, de fato, é conhecer o paciente, tá?
se ele tem alguma alergia, tá? Fazer os exames do pré-operatório, descobrir se esse paciente tem alguma comorbidade, por exemplo, ele pode ser diabético, né? E aí você vai tentar controlar essa diabetes. Durante esse processo, você pode descobrir também se o paciente tem uma doença durante os exames, né? Que solicitado, isso pode ser solicitado um eletrocardiograma. Pode se descobrir também se ele tem algum problema cardíaco. Então, o objetivo desse período é minimizar os riscos, tá? Para que o paciente seja submetido a uma cirurgia segura. Pessoal, e assim, a gente faz todo esse processo, mas durante a cirurgia, por ser complexo, né, o paciente ele pode vir parar sim, tá? É complicado. Eu já participei de cirurgia que o médico, quando ele aplica um medicamento, o paciente vai rebaixando. Então, aí isso é bem complicado. Por isso que tem que ter esse controle mesmo no pré-operatório, descobrindo alergias, porque o procedimento cirúrgico em si, ele já traz risco para o paciente. Ainda mais, né, se não tiver um pré-operatório, né, se não for feito adequadamente. Ainda antes da cirurgia, é de extrema importância conversar entre a equipe médica e o paciente. Durante esse momento, é dever dos profissionais de saúde orientar o paciente sobre todo o procedimento, tá? O que será realizado e a maneira que será executada. É importante deixar o paciente ciente, tá? Até mais porque nesse processo cirúrgico, quem já fez alguma cirurgia sabe o quanto o paciente fica ansioso, tá? Então, quando se tem, né, a equipe perto do paciente, melhora esse processo, tá? O paciente se mantém mais calmo e ajuda. Uma vez que o paciente compreende... Eita, gente, meu tá descarregando aqui, peraí. O notebook, vou colocar para carregar. Pronto. Então, uma vez que o paciente, né, ele compreende o seu processo de saúde do INSA, entendendo as necessidades e os benefícios que a cirurgia irá trazer para a sua vida, a relação entre a equipe de saúde com o paciente e também os seus familiares fica mais fluidas e os resultados tendem a ser mais positivos, tá? Porque se passa também uma confiança para esse paciente. Ele passa a confiar na equipe quando ele participa do processo de saúde, né, da doença, vai ter esses benefícios. Então, primeiro, o médico vai fazer uma avaliação pré-operatória, tá? O objetivo dessa avaliação é identificar comorbidades, tá? Eu falo médico, mas a enfermagem, né, tá ali com o paciente, conversando com o paciente. Durante uma conversa com o paciente, você pode identificar também se há alguma comorbidade. Quais comorbidades? Se ele é diabético, tá? Se ele possui hipertensão, se ele tem alguma outra doença. Porque pode, né, durante esse processo que a gente está perto do paciente, a gente descobrir algo que o médico não descobriu, tá? Então, o objetivo é realmente fazer essa avaliação, identificando comorbidades. Ai, gente, parei de novo o negócio. Eu vou aceitar, aí a pessoa vai entrando na aula. Pronto, voltou. O objetivo é identificar comorbidades que possam interferir de maneira negativa na realização do procedimento cirúrgico. Essa avaliação é orientada de maneira individualizada para cada paciente, tá?
A partir dos achados na história clínica, o exame físico e dados epidemiológicos que podem ser realizadas a investigação equivalente às necessidades do paciente. Existem diversos questionários e classificações que podem ser aplicados com o intuito de identificar e classificar possíveis riscos para a cirurgia, tá? Na próxima aula eu vou trazer para vocês um checklist, tá? Que a gente preenche no pré-operatório, tá? Antes do paciente, a gente preenche 3. Antes do paciente ir para a cirurgia, 1 durante o processo cirúrgico e 1 depois, tá? Para o paciente sair da sala de recuperação pós-anestésica no centro cirúrgico para ir para a enfermaria, tá? Então, são 3 checklists. Então, tem vários documentos que a gente pode abrir mão, né, preencher durante esses processos, tá? Exames complementares vão ser solicitados de acordo com a individualidade de cada paciente, como sexo, idade, comorbidades e também de acordo com a cirurgia que vai ser realizada, tá? Durante esse processo de avaliação, é solicitado alguns exames para esse paciente, fazem parte, tá, do pré-operatório. Existem alguns exames que são realizados com mais frequência, que são capazes de fornecer informações gerais sobre o paciente. Quais que são esses exames? Tá? O hemograma completo, ureia, creatinina, tá? Esses 2 aqui vão saber, a partir desses exames, como é que tá os rins desse paciente, tá? O hemograma completo, se ele tem algum tipo de infecção, tá? Sódio, potássio, glicemia em jejum. A partir dele, você vai saber se o paciente é diabético ou se ele não é, tá? Se ele tem alguma resistência à insulina também. Coagulograma, aqui vai saber o tempo de coagulação do sangue desse paciente, porque durante o processo cirúrgico, né, você faz a incisão, então, se ele não tiver com as plaquetas, né, que fazem essa parte de coagulação, em níveis normais, aí, ou se ele tiver, por exemplo, com anemia, talvez tenha que adiar a cirurgia, tá? Então, é feito esse coagulograma, radiografia de tórax, para saber, né, ele é mais específico, se for para saber se ele tem alguma infecção no pulmão, tá? E o eletrocardiograma, para avaliar o coração, tá? Então, aqui tem alguns exames. Exames de sangue, hemograma, o coagulograma, os níveis de glicemia, ureia e creatina para saber a função renal, eletrólitos para saber se esse paciente está desidratado, testes da função hepática, tá? Então, esses são os exames de sangue mais solicitados, tá? O eletrocardiograma, que vai avaliar o coração, a atividade elétrica do coração, e ajuda a identificar se esse paciente tem alguma arritmia cardíaca, tá? A radiografia de tórax, que pode revelar problemas pulmonares ou até cardíacos. Exames de imagem, vai ser conforme, né, a necessidade. Se a cirurgia, né, se o médico achar necessário fazer, né, um exame de imagem antes. Quais são os exames de imagem que podem ser solicitados? Conforme a necessidade, tá? Porque vai depender da cirurgia que ele for fazer, tá? Podem ser solicitados ultrassonografias, pode ser a transvaginal, das vias urinárias, né, dos rins, vai depender do tipo de cirurgia que ele for fazer. Tomografia ou ressonâncias magnéticas, para avaliar órgãos específicos, tá? Se ele tiver um tumor que for ser retirado, pode ser solicitado uma ressonância e uma tomografia também. E uma avaliação cardiológica, tá?
pode ser necessária em alguns casos, uma avaliação mais complexa com o cardiologista, tá? Mas aí o médico que for avaliar a paciente solicita, né, uma avaliação com um especialista, com um cardiologista, tá? A importante solicitação dos dos exames pré-operatórios deve ser individualizada, tá? Então, vai ser de acordo com o paciente, de acordo com a cirurgia que ele for fazer, tá? Levando em consideração o histórico de saúde do paciente, o tipo de cirurgia e os resultados do exame físico. Exames de rotina desnecessário pode aumentar o custo e a ansiedade do paciente, tá? O que é empregado, né? Essas avaliações no pré-operatório? Para a identificação de riscos, tá? Identificar se há algum risco, né, para que o paciente seja submetido à cirurgia. Permitem detectar condições médicas pré-existentes que podem complicar na hora da cirurgia ou a recuperação, como as doenças cardíacas, pulmonares, renais, diabetes, problemas de coagulação, entre outros, tá? Então, serve para isso. Avaliar a aptidão para a cirurgia, tá? Ajuda a determinar se o paciente está em condições adequadas para suportar a anestesia e o processo cirúrgico, tá? Ajuda também no planejamento da anestesia, fornecem informações importantes para o anestesiologista, tá? Escolher a técnica de anestesia mais segura e adequada para o paciente. A adequada adaptação do tratamento possibilita a realização de ajustes no tratamento pré-operatório, como controle de doenças crônicas e a suspensão de medicamentos que possam interferir na cirurgia. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Então, se durante esse processo, né, sabe-se, por exemplo, que o paciente tem uma diabetes, ele está com a glicemia lá no alto, mas ele tem que ser submetido à cirurgia. Então, durante esse processo, né, essa adaptação do tratamento, o médico vai vir tratando a diabetes, que é uma doença crônica nesse paciente, tá? Para que minimize os riscos durante a cirurgia e também na recuperação desse paciente, porque a gente sabe que um paciente, né, que diabético, ele tem uma menor cicatrização nos locais da lesão, tá? Então, pode ser mais suscetível também a ter uma infecção, tá? Então, todo esse processo, ele é feito antes, nesse período que é o pré-operatório, tá? Redução de complicações. Redução de complicações. Ao identificar e tratar os problemas precocemente, os exames do pré-operatório podem ajudar a reduzir os riscos de complicações durante e após a cirurgia, tá? Então, aqui ele vai trazer agora cuidados específicos no mediato e no imediato, tá? No mediato, que é no início, é na decisão da cirurgia, e o término 24 horas até 24 horas antes da cirurgia, quando vai começar o imediato, que é as 24 horas antes, tá? O objetivo, né, no pré-operatório mediato é planejar a cirurgia, realizar esses exames, né, que eu acabei de falar, os exames do pré-operatório, avaliar os riscos, preparar o paciente física e emocionalmente para o processo, tá? Então, tudo isso entra no pré-mediato, tá? Que é o período de decisão até as 24 horas antes da cirurgia, tá? Nesse período, no mediato, vai ter avaliação clínica, o médico vai avaliar esse paciente, solicitar os exames complementares, fazer orientações sobre a cirurgia e sobre o preparo, tá? Então, tudo isso que a gente viu, acredito, dos exames,
vai ser aqui no pré-imediato, tá? Que é a partir da decisão até as 24 horas antes, tá? Então, vai ser feito isso. Avaliação, os exames, orientação do paciente. No pré-imediato, é às 24 horas antes, tá? Então, às 24 horas antes, e o término é na transferência do paciente para a sala cirúrgica, porque aí, quando você transfere ele para a sala cirúrgica, começa o transoperatório, o processo de operação, tá? Então, o que é? Qual que é o objetivo no pré-imediato? Aqui, já vai estar quase na hora da cirurgia, tá? Então, a gente tem alguns cuidados específicos. Aqui a gente entra com o jejum, tá? Eu acho que eu trouxe aqui na aula de hoje o jejum, a importância do jejum, trouxe, coloquei aqui. Entra o jejum, a higiene corporal, o preparo da pele, a administração de medicamentos pré-anestésicos, se for, o paciente for submetido, né, a uma cirurgia, com um anestesiologista, for ser submetido a anestesia geral, tá? Preparo intestinal, vai depender do tipo de cirurgia, a remoção de adornos e próteses, tá? A remoção de adorno, ou o paciente tira em casa, ou lá no centro cirúrgico também. No centro cirúrgico, né? Num dos checklists que eu falei para você que a gente faz, antes dele ir para a sala cirúrgica, do pré ainda, a gente verifica se ele retirou os adornos, se ele retirou a prótese, tá? Então, a gente vai ver os cuidados específicos agora no pré-imediato, tá? Por que o jejum pré-operatório é importante? Qual que é esse tempo de jejum primeiro, tá? Vamos ver aqui primeiro. O jejum pré-operatório é o período de tempo em que o paciente deve parar de comer e beber antes da cirurgia, para garantir a segurança durante a anestesia e o processo cirúrgico. Se o paciente está com o estômago cheio, gente, ele pode ter um retorno e esse paciente vir broncoaspirar, tá? Então, por isso que é necessário o jejum antes da operação, tá? Antes, nesse período que é o pré-operatório imediato. O tempo de jejum vai variar de acordo com o tipo de alimento e a condição clínica do paciente, mas geralmente recomenda-se jejum de 8 horas para sólidos e 2 horas para líquidos claros, tá? Então, ele pode beber um pouquinho de água. Conseguiram compreender, gente, essa parte aqui? Então, o jejum de 8 horas para alimentos sólidos e 2 para líquido, tá? Por que o jejum é importante? Primeiro, ele vai prevenir a broncoaspiração, tá? O jejum garante que o estômago esteja vazio e com pouco conteúdo gástrico, tá? Reduzindo o risco de vômitos e a aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões durante a indução anestésica, tá? Então, por isso que é importante, para evitar essa broncoaspiração. Se ele tiver ingerido algo, né, comido antes, aí pode causar essa broncoaspiração. Só que aí entra um caso, gente. Vocês lembram que a gente falou de cirurgias eletivas, que quando você pode, você consegue fazer esse preparo, e as cirurgias de urgência e emergência. Vocês lembram que a gente viu na outra aula? Então, na cirurgia de urgência e emergência, a gente muitas vezes, né, principalmente na emergência, a gente não consegue fazer esse preparo do paciente. Mas aí, por exemplo, se ele chega a uma cirurgia de emergência, é um trauma, você precisa fazer a cirurgia naquela hora, porque senão esse paciente vai vir a óbito. Então, todo esse preparo a gente desconsidera, tá? É um risco. Mas aí você precisa fazer a cirurgia, né, imediato, senão o paciente vem a óbito. Esses cuidados,
a gente pode fazer, né, numa situação de uma cirurgia eletiva e quando a cirurgia não é urgente, tá? Pode esperar 24 horas, tá? Então, aí a gente faz esse preparo. O jejum é importante para isso, tá? Evitar a broncoaspiração. Facilitar a anestesia. Um estômago vazio facilita a intubação. Aqui, no caso, se for uma anestesia geral, tá? Que aí ele vai precisar ser intubado. Facilita a intubação e a administração da anestesia, tornando o procedimento mais seguro para o paciente. Um outro ponto é otimizar a recuperação. O jejum adequado contribui para uma recuperação mais rápida e tranquila do paciente no pós-operatório. Espera aí só um minutinho. Para mim não está compartilhando a tela, não, mas às vezes acho que é a internet. Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim? Pode ser a internet. Reduzir o risco de vômito e de náuseas, tá? É importante por isso também, né? Que aí, durante o processo cirúrgico, com o estômago vazio, vai diminuir a possibilidade do paciente ter vômito, tá? Tem alguns medicamentos que a gente aplica, que na hora que a gente aplica, principalmente algum antibiótico, porque eu esqueci o nome agora, que ele pode causar o vômito, tá? Então, se ele tiver com o estômago vazio, vai reduzir os riscos desse vômito e náuseas durante o processo cirúrgico. Já viu? O preparo da pele. Isso, esses cuidados, gente, é no pré-imediato, às 24 horas antes, tá? O preparo da pele envolve a limpeza e a desinfecção da área onde o procedimento será realizado, visando reduzir o risco de infecção. Isso inclui o banho antisséptico, tá? O banho antisséptico é um banho que a gente pode disponibilizar um antisséptico para o paciente e ele vai tomar esse banho com a clorexidina, com um digermante, tá? Antes da cirurgia, para reduzir a carga bacteriana, tá? Do corpo dele todo. Claro que lá no momento da cirurgia, a gente faz a desinfecção do sítio cirúrgico, da onde vai ser realizada a cirurgia, tá? Mas ele pode também tomar um banho com um degermante antes, tá? A tricotomia, que é a remoção de pelos da área que for operada, se necessário, e aplicação de anestésico local da incisão, tá? No local da incisão, na cirurgia, normalmente você faz a anestesia, tá? Anestesia geral ou a raque medular, tá? Mas pode-se fazer, por exemplo, também anestesia local, tá? Não vejo a aplicação do antisséptico, não sei como é que é isso, tá? Então, quais são as etapas? O banho antisséptico, tá? Que eu já falei para vocês, que é um banho que ele toma com produto específico, para reduzir a carga microbiana da pele, nas 24 horas antes. A tricotomia, a remoção de pelos, né, da área de incisão, que são removidos para facilitar o acesso e reduzir o risco de contaminação, tá? Se necessário, tá? A tricotomia, se necessário. Antes das cirurgias, alguns medicamentos precisam ser suspensos, enquanto outros podem ser mantidos ou ajustados conforme a orientação médica. Medicamentos que aumentam o risco de sangramento, tá? Como anticoagulantes e antiplaquetários, como aspirina, varfarina, copurgel, geralmente são suspensos antes da cirurgia, tá? Porque esses medicamentos podem aumentar o risco de sangramentos. Os medicamentos, né, para diabetes, orais e injetáveis, você pode fazer um ajuste de dose e o horário pode ser necessário
para evitar a hipoglicemia ou a hiperglicemia, tá? O que é a hipoglicemia? Se o paciente tomar medicamento, por que faz esse ajuste de dose? Porque durante o processo cirúrgico, ele pode ter uma diminuição da glicemia e vir rebaixar por conta disso. E pode também ter um pico de glicemia, tá? Que também pode prejudicar no processo cirúrgico. Então, é feito esse ajuste de dose durante, no pré-imediato, para garantir que ele não tenha nenhuma hipoglicemia e nenhuma hiperglicemia durante a cirurgia. Medicamentos para controle da pressão arterial. É importante ajustar doses para evitar picos de pressão também, tá? Medicamentos psiquiátricos. Podem ser necessários ajustes ou adaptações no período pré-operatório, especialmente os medicamentos para ansiedade e depressão, tá? Então, pode ser ajustado também. A administração de antibióticos antes da cirurgia, conhecido como antibiótico profilaxia, é recomendada para prevenir o sítio cirúrgico, infecções do sítio cirúrgico. Essa prática visa reduzir o risco de complicações no pós-operatório, tá? E aí, quando você faz, a antibiótico profilaxia antes, você previne que esse paciente tenha infecções, tá? É importante, especialmente importante em cirurgias com maior risco de infecção, tá? Uma cirurgia que vai demorar mais tempo, ela tem um risco maior, de infecção, tá? Um exemplo para vocês. A antibiótico profilaxia geralmente é feita por via intravenosa, começando 60 minutos antes da incisão cirúrgica ou 2 horas antes para alguns antibióticos, como a vancomicina, tá? E a fluoroquinolonas. Em procedimentos mais longos, tá? Pode ser necessário uma dose adicional durante a cirurgia, tá? Então, por quê? Como o paciente vai ficar mais tempo exposto, você tem um risco maior de infecção, tá? Então, por isso que, se for um procedimento mais longo, pode ser necessário uma dose adicional, tá? O preparo intestinal, também conhecido como preparo mecânico do intestino, é uma etapa comum em cirurgias coloretais do reto, tá? Eletivas, tá? Então, você se faz um preparo antes para a realização da cirurgia. Geralmente envolve uma dieta específica ou o uso de laxantes, em alguns casos, antibióticos orais, com o objetivo de limpar o intestino e reduzir complicações pós-operatórias, tá? Acho que é o último já. Eita. A remoção de adornos no pré-operatório é uma medida de segurança essencial durante a cirurgia. Eu sei que a Carmen pega bastante no pé de vocês aí, em relação aos adornos, que o profissional não pode usar adorno, brinco, e o paciente a mesma coisa. Durante o processo cirúrgico que ele for submetido, ele não pode, usar nenhum adorno, nada, porque pode trazer infecção para dentro do centro cirúrgico. Então, a gente verifica, antes desse paciente ir para a sala cirúrgica, se foi retirado tudo, tá? Então, é essencial para evitar complicações durante a cirurgia. Adornos como joias, bijuterias, piercing, relógio e até mesmo unhas postiças e cílios devem ser retirados, pois podem causar queimaduras, infecções e interferir no procedimento, tá? E é isso para a aula de hoje. Alguma dúvida, gente? Nas próximas aulas, a gente vai ver, eu acredito que tem mais 3 ou 4,
a gente vai ver os cuidados no pós e no transoperatório, tá? Eu vou trazer para vocês o checklist também, para a gente dar uma olhada. São documentos que a gente vai preenchendo, como o nome diz, checklist, tá? Para garantir uma cirurgia segura, tá? Para o paciente. Amanhã, eu vou deixar disponível para vocês, lá no AVA, a atividade 2, tá? O prazo, eu deixo depois lá também. Aí eu aviso para vocês no grupo quando for encerrar. Pessoal, alguma dúvida sobre a aula de hoje? As questões de amanhã vão ser com base nesses slides que foi apresentado hoje, tá? Alguma dúvida? Então, me despeço de vocês. Boa noite. Até a próxima aula, tá? Eu vou disponibilizar essa aula amanhã lá no AVA. Boa noite, gente. Boa sexta-feira para vocês.